mais um esmiuçando texto. Quero partilhar com vocês mais um texto da Palavra de Deus, texto que tem chamado muito a atenção, textos que de uma certa forma tem a sua complexibilidade e da forma da sua colocação, da sua interpretação, de alguns pontos dessa passagem em si, ela é, em algum momento, a sua aplicação, ela é colocada de uma forma errônea, e eu quero partilhar, esmiuçar com você Isaías capítulo de número 53. Isaías capítulo de número 53, que nós vamos tomar como base. Então vamos lá. Algumas pessoas pregam em cima de Isaías 53 e note que Isaías 53 fala da figura de Jesus. Só que ao falar da figura de Jesus, há uma distorção quando nós chegamos a esse ponto. Primeiro, a gente precisa entender sobre a colocação do autor, do profeta. Isso é sempre muito importante quando nós entendemos o que o profeta está dizendo, aonde ele está, qual o teor, o que ele está querendo dizer. Eu costumo dizer a mentalidade do autor, que no caso aqui é o profeta Isaías. Para entendermos, a gente precisa partir do princípio de Isaías 53, por exemplo. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Primeiro, quem deu crédito à nossa pregação? A gente precisa entender essa expressão que o profeta aqui está dizendo exatamente da forma de aceitação dessa mensagem, desta pregação. Agora, no tempo dele ou no tempo de Jesus? E aí nós temos duas linhas de pensamento. Porque quando o profeta fala, quem deu crédito à nossa pregação? E aqui se manifestou o braço do Senhor. Ele está falando do tempo dele ou ele está falando do tempo de Jesus? Na verdade, aqui ele fala do tempo dele. A quem deu crédito à nossa pregação? E note que essa expressão não é no singular, minha pregação, é nossa pregação. Ele fala nossa, não é minha, porque ele está se referindo aos demais também, profetas também, seja aqueles contemporâneos ou não. Então ele engloba tudo. Quem deu crédito à nossa pregação? Alguns chegam a dizer até a essa nossa pregação. Então ele está falando do tempo dele, no tempo dele, da entrega da mensagem, da colocação da mensagem. Então vamos lá, no versículo 2: porque foi subindo como ele, como renovo de uma terra seca, como renovo de uma terra seca. Aqui já nos tempos de Jesus que ele fala. Por quê? No tempo de Jesus, quando acontece o nascimento, Israel está... A situação espiritual de Israel, ela é uma situação frágil, ela é uma situação delicada, tido como algo sem procedência, algo assim, sem aridez. E essa colocação de Isaías capítulo 53, versículo de número 2, porque foi subindo como renovo de uma terra
de uma terra seca. A gente também encontra essa passagem, ela é dita, uma parte dessa, ela é colocada também em Isaías. A gente encontramos em Isaías, no mesmo profeta Isaías, porém agora no capítulo de número 11, olha só: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E isso acontece aonde? Isso acontece aonde? Aqui fala exatamente desse surgimento do Messias, porque aqui fala: brotará do tronco de Jessé. Jessé, para quem não sabe, foi pai do rei Davi, e da linhagem de rei Davi surge o conceito Messias. Toda essa linhagem partiu de Ruth, do casamento de Ruth com Boaz. Então a expressão aqui já está dizendo de que esse renovo, por isso fala subindo como renovo, está dizendo exatamente, ele surge para renovar, surge para revigorar. Então é isso que Isaías está dizendo exatamente aqui, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra, olha só, como raiz de uma terra seca. A terra seca que já é o conceito judaico, o conceito de Israel, uma terra sem aridez. E aqui não é terra de terra, mas a situação do qual se encontrava. Note, vale a pena lembrar aqui que esse surgimento veio depois da quebra de 400 anos de silêncio de Deus com a terra, com o povo judaico. Isso aí acontece, essa quebra de silêncio que começou em Malaquias, se quebrou quando o anjo aparece primeiramente, não a Maria, mas primeiramente a Isabel. Parece a Isabel, na realidade, a Zacarias, né? E aí faz ali o anúncio do nascimento de João, aquele que batiza, porque muitos dão o nome agora de João Batista, mas não é João Batista, é João, aquele que batiza. E aí depois, posteriormente, a Maria. Daí quebrou esses 400 anos de silêncio que havia até então, que muitos chamam do período interbíblico. Então vamos lá, já que nós entendemos a expressão de quem deu crédito à nossa pregação, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, chegamos agora: não tinha parecer nem formosura. Olha só, e é aqui que as pessoas pegam, algumas pessoas, para dizer o seguinte: Jesus não era bonito, Jesus não era belo, Jesus era um homem feio. E o autor não está falando disso. E aqui a gente precisa trabalhar com duas linhas de pensamento. Vamos à primeira linha, quando as pessoas falam não tinha parecer, nem formosura. Não tinha parecer nem formosura. Isso aqui, esse parecer e formosura, não é que Jesus era feio, como muitos falam, que Jesus era feio, Jesus não tinha beleza, isso aqui não. Aqui está falando do conceito da majestade de Jesus na terra, do conceito terreno na terra. Ele não tinha majestade, ele não tinha status como de uma pessoa da alta sociedade, uma pessoa tipo nos dias de hoje, um socialite. Ele não tinha isso, ele não tinha resplendor terreno, ele não tinha nada que chamasse a atenção a ele. Assim, aquele ali é um rei, aquele ali é um fidalgo. Não, Jesus não tinha isso. Jesus não tinha nenhum chamativo, não tinha nada que pudesse
prender a atenção de alguém a ele. Então aqui não está falando de beleza de Jesus, que Jesus era feio, que Jesus era... Não, aqui não está falando disso. O texto não fala, a colocação do autor não é essa, a mentalidade do autor não é essa, muito pelo contrário. Ele está dizendo o seguinte: Jesus, este homem, ele não tem nenhum resplendor de glória, ele não recaiu sobre ele nenhuma majestade, nenhum parecer de que pudéssemos olhar e ter o conceito de chamar a atenção a ele. Aqui o autor não está falando de beleza, o autor não está falando de beleza aqui, muito pelo contrário. Surge também a outra linha, e a outra linha já surge na segunda colocação, que fala: e olhávamos nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Então nós já falamos que aqui não é o conceito de beleza física, mas sim de resplendor, de majestade, de uma colocação, de poderio. Agora, outra linha de pensamentos é que quando o autor usa principalmente essa expressão, olhando nós para ele, esse olhando nós, note que a expressão aqui, ela não é no singular, ela é novamente no plural. E olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que eu desejasse. E aqui eu quero entrar numa revelação de cunho, de quando o autor aqui, Isaías, ele é levado a isso, ele é levado a ver o cenário. Note que quando em Ezequiel capítulo 37, do qual aqui eu até esmiucei também, Deus levou Ezequiel no vale e mostrou no vale a situação de um povo a Ezequiel. A expressão aqui de Isaías é a mesma expressão de quando Deus também transporta Isaías. Note que Isaías vai dizer o seguinte: olhamos nós. Aí eu preciso entender que aonde ele está, porque Jesus não é do tempo de Isaías. E por que essa expressão olhando nós para ele e olhando nós para ele? Para mim utilizar essa expressão, para o autor utilizar a expressão, o autor precisava estar vendo alguma coisa. Para usar essa expressão, o autor precisava estar cercado de algumas pessoas. Então, o que acontece aqui? O autor, nesse momento, ele é levado, ele é transportado, ele foi em espírito ao momento. E aonde? E aí quando surge a expressão, e olhávamos nós para ele, nenhuma beleza vimos. Porque Jesus aqui, a visão que o autor tem agora do Cristo, que foi dada somente a esse autor, porque Isaías, todos os livros da Bíblia são livros messiânicos, de Gênesis a Apocalipse são livros messiânicos, porém Isaías tem o privilégio de ser o mais messiânico de todos eles, o mais messiânico, o profeta que mais falou do conceito Messias, que mais falou do advento messiânico. Logo esse autor é dado a ele alguns privilégios que outros não tiveram, inclusive de ver este momento, presenciar isso. Deus então faz o que? Transporta e faz Isaías ver esse Cristo crucificado, esbofeteado, arruinado, cuspido, espancado. E quando ele vê, a expressão dele é olhando nós para ele. Aí vem: nenhuma beleza vimos para que eu desejasse. Aonde está esse Isaías? Ele está lá no Gólgota. Ele está no Gólgota agora, contemplando, vendo. Só que ele vê a figura de um homem abatido. Ele vê a figura de um homem
açoitado. Então ele olha dentro daquele cenário de pessoas ao lado dele, logo que ali Isaías não sabe quem está ali, ele não identifica quem está ali. Então por isso, quando ele olha para um lado, para o outro, vê aquela aglomeração e vê um homem crucificado, aí surge: olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que desejasse. Porque na cruz ele está abatido, ele está açoitado, ele está cuspido, ele não tinha beleza nenhuma que pudesse chamar: olha, aquele ali é o Cristo, olha que formosura que ele tinha. Não. Então a visão aqui, a colocação do autor aqui, é uma colocação de quem presencia, de quem vê. Privilégio esse de poucos profetas que tiveram esse privilégio de ser transportado, levado a um conceito futuro para ver, entender, analisar, compreender. Então, já que nós entendemos a expressão, quem deu crédito à nossa pregação, porque foi subindo como renovo aqui do rebento de Jessé, como raiz de uma terra seca, ou seja, de um ambiente agora, de um cenário agora do qual quando Jesus nasceu, falta de promessas, descredibilidade, o povo não tinha mais aquele cenário de espiritualidade, esperava um advento, desejava um advento esse que ainda não tinha acontecido. Não tinha parecer em formosura. Então nós já entendemos isso. Olha como trabalhando, esmiuçando o texto, a gente começa a entender a mentalidade e a colocação do autor. Vamos lá. Era desprezado o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Vamos pegar aqui esse escondia o rosto para nós entender. Primeiro, era desprezado, indigno entre os homens, ou seja, Jesus, como ele não tinha resplendor de majestade, ele era um homem simples. E as pessoas não faziam grande caso de Jesus. E Jesus, como era um homem experimentado no trabalho, era uma pessoa de trabalho, era um homem comum que trabalhava, tinha lá os seus problemas, e as pessoas olhavam para Jesus e não via muito caso em Jesus. Jesus era aquele ser comum, ao passo de que eles esperavam um Messias vindo, Jesus vindo num cavalo branco, um cinturão de ouro, espada na mão, coroa na cabeça. Aqui não vê um homem simples, filho de carpinteiro, filho de uma dona de casa simples. Eles olham para Jesus e não fazia dele caso algum, era tido como mais um na sociedade, e era experimentado nos trabalhos de que os homens escondiam. Agora, como os homens escondiam o rosto, porque quando Jesus começa a manifestar da sua forma de ensino, da sua forma de tratar, da sua forma de poder, de curar os homens, os mais elevados agora, não tinham coragem de encarar Jesus face a face, porque Jesus agora, em um período da sua vida ministerial, ele se mostra como filho, realmente como filho de Deus. Ele cura cegos, ele cura os paralíticos, ele ressuscita, ele faz a tempestade parar. E agora esses homens escondem. O que é esconder o rosto aqui? É não ter condições de encará-lo pessoalmente, de enfrentar Jesus. Então essa expressão, os homens escondiam o rosto, é não encarar Jesus, enfrentar Jesus. Eles não podiam fazer isso, porque aquele
que agora era tido como só mais um, ou a escória da sociedade, agora mostra o poder de Deus. Que tremendo, que forte. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Agora, vamos entrar aqui em outro ponto que é muito importante da passagem de Isaías. Muito importante. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, nossas dores. Levou sobre si. Vamos pegar essas enfermidades. Muitos hoje pega esse ponto para dizer, não, você não pode ter enfermidade, você não pode adoecer, você não pode ter isso, você não pode ter aquilo, porque Jesus levou sobre ele as enfermidades, levou sobre ele a doença, levou sobre ele as dores, você não pode ter nada. Não é isso. Mas a colocação, o texto não quer dizer isso. Não quer dizer, até porque se fosse realmente assim, no ato em que Jesus disse ao Pai, Pai, está consumado, na sua mão entrego o meu espírito, todos teriam que ter sido curados ali naquele momento. Todos deveriam ter sido curados ali. Quem estava enfermo era para ser curado naquele momento. Então não é isso. A gente precisamos entender a mentalidade desse autor, o que o autor está querendo colocar. Então, quando o autor fala verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. Ele está falando aqui do conceito pecaminoso da alma, do nosso espírito. Ele está falando aqui do conceito pecado. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões. Ele levou sobre si a enfermidade da nossa alma, aquilo que era um jugo, aquilo que era pesado sobre nós. E ele não está falando aqui de doença, não, ele levou sobre si, vamos colocar nos dias de hoje, ele levou sobre si o HIV, o câncer, a hanseníase, a gripe, o resfriado. Não é isso. Eu não falo aqui disso. Ele fala que Jesus veio para quê? Nós precisamos entender, para que Jesus veio? Jesus veio para quê? Para salvar e dar vida eterna. Para salvar e dar vida eterna. Esse é o propósito da vinda de Jesus. Reconciliar o homem com Deus. Reconciliar o homem com Deus através de quê? Através da salvação e da vida eterna. Ponto. Não é de curar ninguém, não é de... João capítulo 3, versículo 16. Deus enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ponto. Ele não enviou para curar através da morte. Eu falo isso através da expiação. Essa expiação não foi feita para curar. Ele não veio para curar, para dar capa da casa nova, para dar isso, para dar aquilo, como muitos. Não, você tem que ter uma casa boa, você tem que ter carro zero, você tem que ter isso, você não pode ter enfermidade. Não. O propósito da vinda de Jesus não é esse. O propósito da vinda de Jesus é da salvação e vida eterna. Salvação e vida eterna. Inclusive, no nosso próximo encontro, eu vou estar falando sobre esse conceito da vida eterna, de qual muitos também se confundem. Então aqui quando fala, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, ele está falando do nosso conceito pecaminoso, da nossa reconciliação com o Pai através do sacrifício vicário dele na cruz. E não aqui de que não podemos ter enfermidade, não podemos receber uma doença, muito pelo contrário, porque Salomão já diz que o que sucede a justo sucede a ímpio. Todos estão debaixo do mesmo sol, ou seja, todos nós podemos ter enfermidade, podemos não ter enfermidade. Por exemplo, eu poderia perguntar quantas pessoas nós conhecemos que adquiriu uma doença e morreu com ela. Então não poderia ter morrido com ela, já que essa pessoa, já que o sacrifício de Jesus foi para nos curar, não poderia. Então a passagem deixa clara
que a colocação não é essa. Mas podemos ser curados por Jesus? Podemos ser curados sim, podemos sim. Mas o propósito da vinda, o propósito da crucificação não é esse, não foi esse. Pois bem, sobre si, e nos reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, pelos nossos erros, por tudo aquilo que tínhamos feito, pelas nossas transgressões, todo o nosso erro, todo o nosso pecado, todas as nossas falhas. Ele foi moído, ele foi entregue para isso, exatamente para isso. Nessa ocasião aqui, nossa, por que o autor usa essa expressão moído? Moído pelas nossas versões, moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras. Então vamos falar aqui dessa expressão moído e pisaduras. Essa expressão é usada porque quando Jesus ele foi açoitado, ele recebeu 40 chibatadas. Os chicotes naquela época, na ponta dos chicotes tinha três fios, e cada ponta desses fios tinha chumbo, osso de carneiro. Ou era chumbo ou era osso de carneiro. E cada chicote tinha 3 saídas, e em cada saída tinha 3 pontinhas. Em cada chicotada que Jesus levava, era possível fazer 9 cortes em cada uma das chicotadas. Então você faz um cálculo de 9 vezes 40, 360 cortes. Foi o que Jesus levou no corpo, 360 cortes esses profundos. E é por isso que a expressão do profeta, ele foi moído, e literalmente foi moído mesmo, com 360 cortes espalhados no corpo, ele foi moído. E então é por isso que primeiro o profeta, ele é levado para ver, ele vê, e usa a expressão, e olhávamos nós para ele, nenhuma beleza, não tinha como ver beleza mesmo em uma pessoa flagelada do jeito que Jesus estava, ao ponto do profeta dizer, ele foi moído. O que é essa expressão moído? Ele foi triturado, ele foi cortado, e aí ele encerra, mas isso tudo, o castigo que nos traz a paz estava sobre, e pelas suas pisaduras, pelos seus cortes, pelos açoites, fomos sarados. E para nós finalizarmos, todos nós andávamos desgarrados, como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre eles a iniquidade de nós todos. A iniquidade não é enfermidade, não é nenhuma outra coisa, é iniquidade, erros, pecados, falhas sobre ele. Então Jesus, o propósito de Jesus, aqui que Isaías coloca, é de trazer não cura, como muitos pregam aí. Você não pode receber doença, porque Jesus levou sobre si a sua enfermidade, levou sobre si isso, levou sobre si aquilo. Não, Jesus levou sobre si os nossos pecados e não as doenças. Levou o nosso pecado e não a doença. E Jesus não era feio, como muitos pregam. Jesus é feio, mas Jesus não era feio. A visão de Isaías aqui está falando de um homem que não tinha chamativo nenhum de status, de social, de resplendor de glória, de patente, da socialite maior, não. E outro ponto é de que ele está falando de um homem esbofeteado na cruz do Calvário, porque ele fala, e olhávamos nós. Isaías é transportado, Isaías é levado a ver. Isaías ver, assim como Ezequiel foi levado para ver, Isaías também é levado para ver aquilo que ele estava profetizando. E quem era? Privilégio de poucos, né? Então,
Isso aí é Isaías 53, sobre Jesus. Que Deus nos abençoe, que você possa ter entendido essa expressão de Isaías 53, ter compreendido ela. Então nós ficamos por aqui, forte abraço, até o próximo Esmiuçando Textos.